A reportagem para a Rádio Clube. Hoje nós vamos falar sobre dois assuntos muito importantes, mas que nunca devem ser misturados: o álcool e o trânsito. Segundo a CISA, que é o Centro de Informações sobre Álcool e Saúde, mais de 10 mil mortes são causadas por motoristas bêbados no trânsito por ano aqui no Brasil. Hoje a nossa conversa é com Cícero Fabiano, que é médico da UPA e vai nos contar mais informações sobre o assunto. Doutor, depois de quanto tempo do condutor ter consumido bebida alcoólica, ele pode novamente dirigir? Bom dia. O tema é muito importante, relevante, e essa pergunta é uma pergunta que tem um valor agregado muito grande. O paciente que ingeriu bebida alcoólica, ele deve ser submetido à sua própria consciência, no sentido de estar conduzindo um automóvel a partir de 6 horas da bebida em que ele ingeriu. É claro, a gente tem que ter a ideia de que não todos os condutores estão liberados a realizar a condução do automóvel a partir de 6 horas, a depender da bebida, do teor alcoólico e da quantidade que esse paciente ingeriu. No sentido mais amplo, o indivíduo pode começar a dirigir a partir de 6 horas. E aí, isso vai variar, conforme eu havia dito, a bebida, a quantidade e o teor alcoólico. E depende da bebida, da quantidade consumida, para esse álcool ser metabolizado pelo organismo, depende do teor alcoólico, o que é o principal? O indivíduo, ao fazer a ingesta do álcool, o ideal é que ele tenha ideia do que ele está consumindo, a quantidade que ele vai consumir, a bebida que ele está consumindo e o teor alcoólico dessa bebida. Isso varia tanto para mulher como para homem. Veja bem, uma mulher ao ingerir uma taça de vinho, essa equivalência em relação ao homem é como se ela tivesse ingerido 2 taças de vinho. Então, uma taça de vinho para uma mulher é como se estivesse tomando 2 taças de vinho em relação ao homem. Então, o indivíduo ele saiu com a família, saiu com os amigos e lá ele ingeriu a bebida X. O teor alcoólico dessa bebida sendo baixo, abaixo de 10%, isso, uma ingesta de, digamos, uma cerveja que tem um teor alcoólico baixo, esse indivíduo fazendo a ingesta de 2 latas de cerveja, ele é um indivíduo que pode fazer uso do automóvel até 6 horas depois da ingesta. O indivíduo que consome uma bebida com um teor um pouco mais forte, um vinho, que tem de 13 a 14 a 17% de teor alcoólico, esse indivíduo pode e deve fazer, ou melhor, tomar condução do seu automóvel a partir de umas 12 horas. Um indivíduo que toma um uísque, uma vodka, uma tequila, que o teor alcoólico é muito, mas muito alto, esse indivíduo deve tomar a condução do seu automóvel 24 horas após a ingesta dessa bebida. Considerando que a média de permanência do álcool no sangue, no organismo, é de mais ou menos de 8 até 24 horas. Evidentemente que o teor alcoólico alto, com alta ingesta, isso promove uma maior quantidade de álcool no sangue por muito mais tempo. E para finalizar, você acha que os motoristas de Patos de Minas, da região, eles têm se conscientizado sobre o tema ou ainda gera preocupação o tema? Olha, o tema álcool e trânsito, melhor, álcool e direção, é um tema que preocupa toda a população da saúde, a população da autoridade de trânsito, porque nós temos visto aí ao longo dos anos que o álcool, ele misturado à direção, tem ceifado muitas vidas, né? Nós que trabalhamos aí na frente de emergências, a gente tem identificado que uma grande parte dos acidentes de trânsito aí, se não a grande maioria, tem relação com o abuso do álcool. E a gente sempre fala que não é beber pouco e dirigir que não vai ter nenhum problema. Você bebeu pouco já é suficiente para poder provocar um acidente de trânsito. Em relação a Patos, o que se observa é que existe uma realidade aí de pacientes de indivíduos que fazem uso do álcool e saem às ruas e terminam por gerar algum tipo de acidente. Mas isso é uma realidade de todo o Brasil, né? A população brasileira é uma população que não tem controle sobre a ingesta do álcool em relação à direção. Fica sempre o alerta, bebeu não dirija, usa sempre uma pessoa, ou melhor, sempre ter de lado uma pessoa que não vai beber, que pode ser o condutor do automóvel. Agora, a preocupação nossa é sempre
na questão da conscientização da população. A população, infelizmente, só conscientiza quando a mão pesa no bolso ou quando alguém da família vai embora por conta disso. Então fica aqui o alerta à população. Bebeu, não dirija, por mínimo que seja a ingesta bebida. Bebeu, não dirija. Permita-se alongar sua vida em detrimento a beber, o mínimo que seja dirigir. Muito obrigado. Essa foi a nossa reportagem com o Dr. Cícero sobre álcool e trânsito. Sempre vale relembrar, se beber, não dirija. Para a Rádio Clube 98, repórter Gabriel Araújo.